Olá, amigos, Identidade Cultural no Ar novamente e seguimos a nossa conversa aqui com a Maria Cristina Dias. E eu abro esse bloco justamente com o volume do Se Essas Paredes Falassem, um breve olhar sobre as antigas casas que marcaram a construção de Joinville. Nós falávamos no bloco anterior justamente sobre como se consolida no jornal esse espaço de memória, né? E como isso vai definir os seus projetos futuros, né? Porque uma coisa que começou como para ser apenas 10 meses de trabalho, 10 semanas, 10 semanas acaba ganhando um ano, né? Um ano e meio, e se transforma num material que hoje está aí à disposição nas bibliotecas, enfim, e que as pessoas podem consultar, né? Como isso se dá, Maria Cristina? E eu já nessa pergunta já faço a segunda também, né? Qual é o peso da responsabilidade de se trabalhar com a memória? Então, olha, o projeto a princípio eram, como eu te falei, eram 10 casas, então eram 10 semanas, né? Essas 10 casas passaram a ser 18. Aí, isso foi em 2010. Em 2011, eu reuni, isso fazia parte do projeto original que eu apresentei no jornal. Eu reuni as matérias e editei o livro com o patrocínio do Sindec, maravilhoso Sindec, né? E aí, novamente, foi muito interessante porque, assim, eu vi as pessoas olhando de volta para o patrimônio. A gente não olha muito para esse patrimônio, né? É muito interessante. Ele está aqui, está presente, mas no nosso dia a dia, corrido, trabalho, tal, a gente não olha. Eu sempre falo o seguinte, Dolores, quando a gente passa pela Rua do Príncipe, por exemplo, que a gente olha na altura dos olhos, né? Só. Se a gente parar e olhar para cima, a gente vai ver que tem todo um conjunto arquitetônico preservado ali em cima que não é visto, que está ali, né? E a proposta foi essa, foi resgatar essa história. E aí depois que o livro foi lançado, a repercussão foi super positiva, muito boa mesmo, o jornal pediu que eu fizesse uma segunda edição da série. E no ano passado, em 2012, nós fizemos mais 10 casarões. Se eu fosse fazer, eu acho que daria mais várias edições. Não sei ainda se vamos fazer, mas o bom foi o despertar para essa história que está ali, que a gente não conhece e que ainda pode ser contada, porque as pessoas ainda estão vivas, as pessoas ainda têm memória, né? A responsabilidade de se trabalhar com memória é um capítulo à parte, é muito grande, tá? Porque assim, é um tema que exige muita pesquisa, exige tudo que sai no jornal, de alguma forma, é memória. É a história do teu dia a dia, a história do dia a dia de uma cidade se constrói e vai sendo documentada nos jornais diários. Então, isso já é inerente do jornal, tá? Isso é o ponto pacífico. Agora, quando você vai resgatar a memória de uma pessoa, de uma cidade, de uma casa, você tem que se apoiar tanto nos documentos, tanto nos jornais, quanto nos livros e também na memória das pessoas, na vivência delas. E a preocupação com essa informação é muito grande porque isso depois vai pautar outras pesquisas, né? Ela vai servir como fonte para quem lá no futuro for buscar a memória desses locais. Então é um trabalho que exige cuidado, né? É bem criterioso. Eu costumo dizer que eu monto quebra-cabeças, tá? Eu vou juntando as pecinhas, eu vou pesquisando, eu vou olhando, eu vou conversando com as pessoas e juntando as pecinhas até montar um quebra-cabeça que é uma história, né? Ela não se revela para mim assim pronta, de repente, né? Às vezes eu estou numa entrevista com uma pessoa de idade e a gente está conversando sobre uma coisa porque eu fui para lá entrevistar ela sobre aquilo, tá? E aí ela solta uma frase, ela me mostra uma foto, ela fala alguma coisa e eu percebo que vem mais um pedacinho para outro quebra-cabeça que eu estou montando ou que eu vou montar,
né? E as coisas vão se entrelaçando. Então, assim, não dá para dizer que para fazer um trabalho desses como eu faço, você consegue fazer ele num momento só. Eu vou só hoje lá, vou fazer matéria de memória sobre aquilo e acabou. Não dá, porque as coisas são mais amplas que isso, né? E elas não se revelam de imediato, elas se revelam em vários momentos. Então é um trabalho que exige continuidade. Eu acho que por isso vem a questão da credibilidade. Porque como eu trabalho com isso já há algum tempo, né? Eu vou tendo essa informação toda e juntando ela e costurando ela. Amigos de Identidade Cultural, a nossa proposta é justamente conversar sobre isso, sobre identidade, sobre memória, patrimônio, cultura, enfim. E vocês percebem nessa conversa com a Maria Cristina que esse é um assunto que tem muita profundidade e são muitas questões, né? Você não constrói uma memória de um dia para o outro, você não solidifica um projeto de resgate de um dia para o outro e você não trabalha com coisas standard, né? Você mesmo dizia que ao entrevistar alguém para tratar de um assunto específico, acaba angariando informações para outros projetos, para outras matérias, enfim, como você carinhosamente tratou de um quebra-cabeças que você vai juntando as peças. E é justamente nesse sentido, Maria Cristina, que o nosso programa trabalha e nós vamos encerrar esse momento agora. Mas, amigos do Identidade Cultural, nós continuamos na semana que vem esta conversa com a Maria Cristina, que eu tenho certeza todos vocês estão gostando e vão gostar mais ainda, porque no próximo programa nós vamos estar falando especificamente sobre essa questão da memória, do sentido de pertencimento, de estar atento à sua cidade onde você vive. Esse foi o nosso Identidade Cultural de hoje. Não me despeço da Cristina porque ela continua conosco no próximo programa e eu espero vocês.